Olá, nono ano, bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios da apostila número 4, o módulo 40, o texto didático. Nós vamos fazer juntos os exercícios do Em Casa. 1. Leia o texto e sublinhe as passagens que considerar mais importantes. Em seguida, responda as questões. As substâncias. Uma noção inicial. Existe algo em comum entre o gás e o oxigênio que você respira e o açúcar colocado em uma xícara de café com leite? Questões desse tipo são complexas e, na verdade, constituem uma das mais importantes preocupações dos químicos, o estudo das substâncias. O planeta Terra é um vasto conjunto de milhões de substâncias, incluindo-se também todas aquelas que constituem os organismos vivos. Mas o que é, afinal, uma substância? Quais as características principais do cloreto de sódio encontrado no sal de cozinha ou do ácido acético no vinagre? Inicialmente, vamos observar a água, substância essencial para a vida e que recobre a maior parte da superfície do nosso planeta. Se colhermos uma quantidade qualquer desse líquido, poderemos medir os valores de algumas grandezas, tais como o volume, a massa, a temperatura e a densidade. Assim, por exemplo, uma balança constataria que um litro de água a 25 graus Celsius possui massa igual a 1 quilograma. O fato de um litro de água pesar 1 kg nos garante que a densidade da substância vale 1 kg/litro. Em outros termos, a densidade é uma grandeza que nos informa qual a massa total existente em um certo volume do material. Continuando com nossos experimentos com a água, poderemos facilmente verificar em quais temperaturas esse líquido congela ou entra em ebulição. Experimentos mostram que essas transformações ocorrem respectivamente a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, quando as medidas são feitas ao nível do mar. Qualquer amostra de água pura, não importa sua origem, sempre apresentará essas características, isto é, congelará a 0 graus Celsius e ferverá a 100 graus Celsius, ao nível do mar, e terá densidade de 1 kg a 25 graus Celsius. Tais características são algumas das propriedades físicas da água e podem identificar a substância. Além disso, uma análise revelará também que 100 gramas de água são constituídos de 88,9 gramas de oxigênio e 11,1 grama de hidrogênio. Em outras palavras, se a análise de um líquido apresentar todas essas propriedades físicas, um técnico terá que concluir que a amostra analisada é de água pura. Dessa maneira, uma substância pode ser conceituada como sendo um material com propriedades físicas características, com valores que servem para sua identificação. Questão A. Quais parágrafos constituem a introdução do texto? São os parágrafos 1 a 4. Questão B. O tema do texto é formulado numa sequência de perguntas. Qual delas é a mais abrangente? Justifique sua resposta. Bom, é a que diz, mas o que é afinal uma substância? E a justificativa é que as outras perguntas são relativas a exemplos de substâncias, não ao conceito geral. Questão 2. Leia as seguintes definições. Método indutivo, indução. Operação mental que consiste em estabelecer uma verdade universal ou uma proposição geral com base no conhecimento de certo número de dados singulares ou de proposições de menor generalidade. Exemplo: dados singulares constatados. A. O cobre é um material. B. O cobre conduz eletricidade. C. O ferro é um metal. D. O ferro conduz eletricidade. E. X é um metal. F. X conduz eletricidade. Proposição geral. Metais são condutores de eletricidade. Modo dedutivo. Dedução. Método que emprega unicamente o raciocínio, partindo de princípios universais considerados verdadeiros e indiscutíveis. Argumentos para se chegar a conclusões verdadeiras.
Os silogismos são exemplos de métodos dedutivos. A. Todo homem é mortal, premissa maior geral. B. Sócrates é homem, premissa menor particular. C. Sócrates é mortal, conclusão lógica. Nem todo raciocínio válido é verdadeiro. Só será verdadeiro se todas as premissas forem verdadeiras. A. Todo mortal é humano, premissa maior geral. B. Sócrates é mortal, premissa menor particular. C. Sócrates é humano, conclusão lógica. A. Esse raciocínio é válido, mas não é verdadeiro. Uma conclusão só seria verdadeira se todas as premissas são verdadeiras. Aqui, a premissa maior é falsa. Nem todo mortal é humano. Os animais, os seres vivos, de todas as espécies são mortais. Sócrates pode ser o nome de um ratinho, mortal e não humano. B. Qual dos métodos foi utilizado pelos autores do texto para explicar o que é substância? Justifique sua resposta. Os autores utilizaram o método indutivo, ou seja, partiram da observação de um exemplo concreto e singular, a água, para chegar a uma definição geral conceito de substância. B. Anote o conceito de substância. Uma substância é um material com propriedades físicas características com valores que servem para sua identificação. Agora vamos fazer juntos rumo ao ensino médio. Questão 1. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se que esse novo consumidor sofre a influência da alternativa A, cultura do comércio eletrônico. Questão 2. A língua tupi no Brasil. Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga, peixe seco em tupi, era quase sinônimo de falar língua de índio. Em cada 5 habitantes da cidade, só 2 conheciam português. Por isso, em 1698, o governador da província, Arthur de Sá e Menezes, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios, pois aquela gente não se explica em outro idioma. Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas. As bandeiras e expedições ao sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista, que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como um bárbaro que nem falar sabe. Em suas andanças, essa gente batizou lugares como Havaiandava, lugar onde o índio corre, Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol, e Itu, cachoeira, e acabou inventando uma nova língua. Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes, conta o historiador e antropólogo John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. Isso mudou o tupi paulista, que além da influência do português ainda recebia palavras de outros idiomas. O resultado da mistura ficou conhecido como língua geral do sul, uma espécie de tupi facilitado. O texto trata de aspectos socio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena, alternativa A, contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. Muito obrigada pela sua participação. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!